Está começando mais uma edição do Miscelânea. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, câncer de pele. Afinal, já é verão, período em que o índice de radiação solar, que já é alto no Brasil em qualquer época do ano, aumenta ainda mais. Uma estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, aponta 170 mil novos casos no Brasil somente em 2022. Mas a boa notícia é que existe prevenção. E para trazer todas as informações necessárias, nós convidamos a doutora Márcia Cristina Bragança, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. São muitos anos de experiência. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, para começar, olha essa história curiosa. Durante um jogo de hóquei nos Estados Unidos, uma partida de hóquei percebeu uma pinta duvidosa na nuca de um integrante da equipe técnica que estava na frente dela. Como eles estavam separados por uma barreira de vidro, ela escreveu pelo celular que seria bom se ele procurasse um médico para fazer uma avaliação. Ele fez isso e, de fato, descobriu que era um melanoma maligno que, por ser identificado precocemente, poderia ser tratado sem muitos problemas. É interessante, Márcia, que você não precisa necessariamente ser um especialista para identificar. Ela contou que ela usou a técnica do ABCDE, que por ela ter trabalhado como voluntária no Hospital de Oncologia. Então, para a gente começar, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é essa técnica ABCDE? A gente vai até passar uma imagem ilustrando essa técnica. Sim. DE é simples. A é de assimetria. Então, uma lesão benigna, normalmente, ela é simétrica. Se você cortar ela no meio, um lado é igual ao outro. No caso de uma lesão maligna, geralmente, se você corta ao meio, um lado é totalmente diferente do outro. Tá? Isso devido ao crescimento do tumor, né? Já o B é de bordos. A lesão benigna geralmente tem um bordo bem tranquilinho, bem lisinho, sabe? E já a maligna costuma ter um bordo mais irregular. C de cores. Uma lesão benigna geralmente é de uma cor só. E a lesão maligna, ela costuma ter várias cores ao mesmo tempo. Pode ter um pedaço negro, um pedaço marrom, um pedaço vermelho, um pedaço azulado. Tem várias cores ao mesmo tempo. ABCD. D, de diâmetro. A gente, acima de 6 milímetros, os tumores malignos costumam ter mais do que 6 milímetros normalmente. Então, você tem o tamanho de um diâmetro de um lápis. A borrachinha do lápis, se você encostar na sua lesão, você vê se ela tem um diâmetro de 6 milímetros. Então, 6 milímetros é o índice, né, que a gente utiliza para ver se a possibilidade de ser maligno ou benigno. E, evolução. A gente tem, por exemplo, uma pinta que está aumentando de tamanho, mudando de cor, ficando com um formato diferente. Então, aí você deve se preocupar com essa pinta, procurar um dermatologista para poder realmente ser examinada mais adequadamente, né? E, ou então, você não tinha nada naquele local e, de repente, aparece uma pintinha. E essa pintinha está crescendo. Então, também é o E de evolução. Uhum. É muito importante essa técnica. Além disso, nessa história a gente viu que a identificação desse melanoma foi feita precocemente. Qual que é a importância desse diagnóstico precoce? Quanto mais precoce, melhor, porque a lesão fica mais superficial e fica muito mais fácil de você fazer um tratamento desejável, sabe, corretamente, sem ter nenhum prejuízo estético para o paciente até. Então, você consegue cortar a lesão, remover toda ela e dando pontinhos só, não precisa fazer nenhum outro procedimento cirúrgico maior, sabe? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil fica de tratar a lesão. Além dessa questão, o câncer de pele apresenta sintomas? Normalmente, o câncer de pele, bem, a gente tem basicamente 3 tipos, tá? São os mais comuns. Devo ressaltar que o tumor de pele é o mais frequente no Brasil e no mundo. Então, a gente tem uma incidência de câncer de pele muito grande, é cerca de 25% de todos os tumores que a gente tem, tá? E, no caso do câncer de pele, a gente tem basicamente 3, o carcinoma basocelular,
o carcinoma espinocelular e o melanoma. São basicamente os três. Claro, tem outros tumores, mas esses são os principais. O vaso celular, geralmente ele aparece com uma manchinha vermelha, que descama, aí pode evoluir para uma feridinha que sangra. Isso aí é importante. Feridinha que não cicatriza e sangra, você tem que pensar em tumor. Ele pode também ser uma lesão nodular, um caroço, sabe assim, avermelhado, roxeado. Uma característica do vaso é que ele tem, às vezes, um bordo translúcido, perolado. Então, para mim, que sou dermatologista, para mim é muito característico. Eu vejo um bordo desse jeito, já faço o diagnóstico. O espinocelular, ele é um tumor que também aparece com uma manchinha vermelhinha. Isso aí é assim, geralmente, tá? É uma manchinha vermelhinha, pode ou não descamar. E ele evolui muito rápido para uma feridinha que pode sangrar. Pode ser também uma lesão que tenha crostas, sabe? Uma lesão mais áspera e também que sangra com facilidade. Então, importante mesmo saber isso, né? Feridinha que não cicatriza e que sangra, pensa-se em tumor de pele. E o melanoma é o menos comum, graças a Deus, porque ele é o mais agressivo. É um tumor extremamente agressivo, porque ele pode dar metástase. Então, é um tumor que ele é agressivo não só no local, mas também pode ser agressivo em termos de distância. Pode dar metástase, ou seja, ele pode se deslocar para outros lugares do corpo. Bom, nós separamos, inclusive, um relato de um paciente que foi diagnosticado com câncer de pele. Ele gravou um vídeo contando um pouco de como foi a descoberta. Vamos assistir. Oi, Eric, tudo bem? É um prazer falar com vocês por aqui. Meu nome é Fábio Nunes Mastros, tenho 47 anos, sou de Santos, São Paulo. Hoje, voluntário do Instituto Melanoma Brasil, que tem um papel importante na prevenção ao câncer de pele. Eu, em 2016, através de um autoexame, minha esposa detectou uma pinta que tinha uns aspectos diferentes do que aquelas normais, né, que a gente tem durante o corpo, principalmente pessoas claras que nem eu. E aquela pinta, naquele primeiro momento, eu achei que não fosse nada, porque a gente sempre acha que não é nada, e aquela pinta ela foi crescendo, e minha esposa sempre me alertando. A um determinado momento eu achei importante procurar um dermatologista, inclusive para ver até outras questões de pele. E ao chegar no dermatologista, ela examinou a pinta, todas aquelas características da ABCDE, que são provenientes ao câncer de pele. A médica decidiu fazer uma biópsia e um tempo depois eu recebi o resultado e era um melanoma. Foi uma situação muito difícil, porque a gente só tendo um diagnóstico a gente começa a entender qual é a gravidade. Entretanto, no meu caso, as margens e todas as características desse câncer, elas não eram agressivas naquele momento. Eu consegui, mesmo demorando um pouco para identificar, ela não teve uma gravidade acentuada. Então eu fiz a remoção através de cirurgia. Essa pinta tinha 1,5 cm aproximadamente. E hoje eu faço um acompanhamento com a minha dermatologista a cada 6 meses e também exames de altos exames em casa de rotina para identificar se existe alguma lesão ou alguma pinta diferente. Eu também, há um tempo atrás, antes do melanoma, eu tive alguns carcinomas, tive 2 carcinomas que são derivados ao sol. Eu sempre tive uma infância, uma adolescência no litoral de São Paulo com exposição ao sol, e naquele momento não tinha a informação e os produtos que nós temos hoje disponíveis, né? Então eu tive, infelizmente, esse problema de pele oriundo da alta exposição solar. Mas hoje eu mudei os meus hábitos consideravelmente. Hoje, obviamente, eu não só meus, mas dos meus filhos e do nosso sol. E naquele momento não tinha a informação e os produtos que nós temos hoje disponíveis, né? Então eu tive, infelizmente, esse problema de pele oriundo da
autoexposição solar. Mas hoje eu mudei os meus hábitos consideravelmente. Hoje, obviamente, não só meus, mas dos meus filhos e de outra família, a gente usa protetor solar no mínimo 30. A gente costuma usar os 50 ou 60, reaplicando ele a cada 2 horas, sempre usando também roupas com proteção UVA ao bebê, se houver disponibilidade, bonés, óculos escuros e procurando sombras. A gente sabe, obviamente, que o sol é uma bênção, a gente precisa do sol, então existe uma pequena exposição solar em alguns momentos, mas não como acontecia antigamente, que era basicamente o dia inteiro, principalmente em dias de verão, que a incidência dos raios UVB e UVA eram altos, né? São altos. E dessa forma eu consegui minimizar, né? Ter mais tranquilidade. Hoje eu convivo bem com toda a situação. E na minha família, meu pai teve câncer de pele, mas não melanoma, teve alguns carcinomas. E hoje eu vivo buscando me proteger meus filhos e fazer a disseminação também às pessoas através do Instituto Melanoma, da proteção, né, da importância de se cuidar da pele, que a pele é o nosso maior órgão, né, e a gente tem essa exposição basicamente diária. E infelizmente os casos de câncer no Brasil de pele estão aumentando acentuadamente. Então, aquela informação que eu não tive há 2, 3 décadas atrás, hoje, através do Instituto, de amigos e parceiros, eu faço a todas as pessoas que se protejam, usem protetor, procurem sempre um dermatologista, façam um autoexame, na dúvida, busquem a orientação de um médico e tomem cuidado, porque o câncer de pele aparentemente é inofensivo, mas infelizmente em alguns casos são raros, mas o índice de letalidade é alto. Bom, a gente ouviu o Fábio falando no VT agora que mesmo após a retirada da pinta ele continua fazendo o tratamento. Doutora, você pode explicar qual a importância, como funciona esse tratamento após a retirada da pinta? Você tem que acompanhar, né? No caso do melanoma, o tempo é de 5 anos, tá? E no vaso celular, que é a lesão mais tranquila, que não tem problema com relação à metástase, mais ou menos 1 ano. E o espino celular, se for uma região tranquila também, 1 ano também, para poder dar alta para o paciente. Claro, com todas as recomendações em relação à proteção dos raios ultravioletas, né? Protegendo com filtro solar, com roupa, né? Procurando não ficar muito exposto ao sol. E existe a possibilidade de reincidência do câncer de pele? Sim, no caso do melanoma é mais comum a reincidência, porque ele é um tumor que atinge a camada mais profunda da pele, né? O vaso celular praticamente não tem recidiva. E o espino celular pode aparecer novamente, mas normalmente se aparece outro, é outro tumor, já não é mais aquele, entendeu? Sim. Quando a gente fala de prevenção, a gente sempre pensa em uso de protetor solar. Mas o protetor solar é suficiente para prevenir o câncer de pele? Na realidade, filtro solar não é 100%, tá? Tem que ficar bem claro que assim, não é só passar o filtro solar, por exemplo, vou à praia hoje, aí eu passo filtro solar e vou para a praia, tá? Não adianta você passar uma vez só, você tem que repetir esse filtro solar, tá? Esse filtro deve ser adequado para o seu tipo de pele, tá? E, além de filtro solar, você tem que colocar chapéu, boné, roupa, sabe? Procurar não ficar o tempo todo exposto ao sol, procurar uma sombra. Mesmo na sombra a gente recebe radiação solar, tá? O sol é terrível, ele vai atrás de você. Então, tem que realmente ter cuidado com o sol. Fazer esse uso
Não só o protetor solar, usar também as outras coisas. As outras coisas para realmente você ficar protegido, né? Não é só o filtro solar, porque ele não protege nenhum filtro solar. Ele pode ser 99, 90, sabe? Ele não protege você 100%. Um filtro solar 60 protege 98. Um filtro 30 protege 96. Então, quer dizer, não é 100%. Continuando falando sobre protetor solar, a gente às vezes tem dúvidas sobre a quantidade. Qual é a quantidade correta? A Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza o seguinte: para o rosto, uma colher de chá cheia, e para o restante do corpo, 3 colheres de sopa. É muito filtro solar. Normalmente não é o que acontece. Uma família de 4, 5 pessoas vai para a praia, leva um vidro de filtro solar e volta com meio vidro. Então, é importante passar adequadamente. O ideal é passar assim, com linhas lineares, sabe, ao longo da pele. Porque se você ficar fazendo movimentos circulares, é o que eu mais vejo no consultório. O paciente chega, sabe, e ele está todo manchado. Uma parte pegou só, outra não, porque ele fez movimentos circulares e alguma área ficou sem a proteção solar. Meu Deus, eu faço isso. Já vou anotar. A gente, com relação ao protetor para corpo e para rosto, se eu passo um protetor para corpo no rosto, ou sei lá, no rosto, no corpo, o que acontece? Tem uma diferença? Na realidade, o que acontece é assim, a qualidade do filtro solar que é utilizado no rosto, geralmente ele é um pouco melhor. Normalmente, nos últimos tempos, os filtros solares foram, inclusive, associados com antioxidantes, hidratantes, sabe? E, além disso, a gente tem o rosto muito mais oleoso, né? O brasileiro, de uma maneira geral, tem a pele do rosto bem oleosa. Então, não dá para você pegar um produto que é para corpo, que ele é mais melado, e passar no rosto. Então, o ideal é do rosto passar no rosto e de corpo passar no corpo. Não que não tenha problema, não tem problema. Se você quiser passar um dia, sabe, não tiver um filtro solar, é melhor passar do que ficar sem. Sim. E com relação ao fator de proteção, ainda gera muita dúvida. O ideal, então, é você usar um fator de proteção alto, sempre. Então, na realidade, depende muito do seu tipo de pele, né? Tem uma classificação, que é a classificação de Fitzpatrick, que é assim, tipo 1 e 2, é muito branca e branca. Tipo 3 e 4, é levemente morena e morena. E tipo 5 e 6, muito morena e pele negra. Então, para as pessoas que são muito brancas, a gente precisa passar um filtro solar no mínimo 60, tá? Na paciente que tem uma pele mais morena, um 30, tá? Na pele negra, você pode até recomendar um 15. Na realidade, eu nunca passo o 15 porque simplesmente os pacientes não usam, como a gente havia comentado, a quantidade ideal, sabe? E não repetem também com tanta frequência, porque o ideal é repetir pelo menos a cada 2 horas. Ainda temos muitas dúvidas, essa conversa está sendo bastante esclarecedora, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com Miscelânea, hoje falando sobre prevenção e tirando muitas dúvidas sobre o câncer de pele. Nossa convidada é Márcia Cristina Bragança, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, nesse período de verão, as pessoas descem a serra e vão para o litoral aproveitar. As famílias levam todas as crianças e com as crianças o cuidado é importante. Crianças podem ter câncer de pele? Olha, as crianças normalmente... Crianças que não têm nenhuma predisposição genética normalmente não têm câncer de pele. É muito difícil aparecer um câncer de pele porque, na verdade, você precisa de uma exposição prolongada, a longo, sabe? Então, geralmente, os cânceres de pele aparecem em adultos, pessoas com a pele clara, olho claro. Então, essas pessoas têm maior probabilidade de ter um câncer de pele. Então, criança, é só, por exemplo, se tem uma síndrome chamada xeroderma pigmentoso. Então, esses pacientes, eles têm desde a infância. Eles não têm defesa nenhuma com relação às radiações ultravioletas. Por conta disso, então, é importante cuidar das crianças, né? Muito importante. Quais são os cuidados com as crianças? Passar filtro solar. Tem filtros solares específicos para criança. São filtros solares que têm uma proteção química e uma maior proteção física.
sabe? Então, é uma proteção química pequena e mais proteção física. Tem alguns que são só físicos mesmo, tanto que o filtro solar para criança, ele não espalha muito bem, fica meio esbranquiçado, até andaram botando cor nos filtros solares uma época. E doutora, uma dúvida que eu tenho com relação a uma exposição pontual, sabe? Você fica 1, 2 dias naquele sol de 90 graus sem passar protetor, sem nada. É possível causar câncer uma exposição mais pontual ou levam todo um tempo para... Então, a exposição pontual, assim, se você pega muito sol, fica vermelho, faz bolhas, sabe? Essa exposição, ela é mais agressiva para a pele. Então, ela pode alterar o DNA das células e essas células se transformam em células cancerígenas. Mas uma exposição só ao sol de 1, 2 dias não é suficiente para desencadear, tá? Existe uma estatística que americanos com 20 anos de idade, tá, já receberam radiação suficiente para desenvolver um câncer de pele. Então, como eles são brancos, né, e eles pegam sol, quando pegam sol eles ficam muito vermelhos, né, eles agridem muito a pele. Então, existe uma pesquisa e nessa pesquisa se chegou à conclusão que pacientes com 20 anos nos Estados Unidos podem até desenvolver um tumor de pele. E isso é de uma forma geral, né? Mesmo as pessoas que têm fatores de risco, elas, por uma exposição pontual, elas não correm o risco de desenvolver. Olha, na realidade, quem tem fatores de risco tem que ter muito cuidado. Então não devem pegar sol. Vou ser sincera, não tem como você dizer que uma pessoa pode pegar sol tranquilamente se ela tem um problema a mais. E né? quais seriam os fatores de risco? Então, olha, pessoas que têm uma pele muito clara, né? Pessoas que devem tomar mais cuidados, pessoas que têm uma predisposição genética, então tem história na família de ter câncer, principalmente em termos do melanoma. Tá? Essas pessoas têm que ter muito mais cuidado. Existem doenças, como eu falei, o xeroderma pigmentoso, que a pessoa não tem defesa nenhuma. Pacientes imunodeprimidos, pacientes que estão transplantados, porque fazem uso de medicações também que levam à imunossupressão. Então, são um dos exemplos. A senhora acabou de falar, então, que um dos fatores de risco é a pele mais clara. Mas, falando sobre as pessoas de pele negra, quais são os cuidados? De qualquer maneira, a pele negra, apesar dela ter a melanina, né, a pele negra, ela é negra por causa de um pigmento que o nosso organismo produz que chama-se melanina. Então, o paciente com uma pele negra, ele tem uma quantidade de melanina que é um protetor natural. Mesmo assim, ele precisa passar filtro solar. Mesmo que seja um filtro solar mais baixo, mas ele precisa, porque senão, ao longo da vida, o sol ele tem um efeito cumulativo, ele vai acumulando na pele. Então assim, você pega 2 minutinhos hoje, 3 amanhã, 4, só vai somando, depois você vai ter que pagar a conta. A conta são lesões de pele como envelhecimento, rugas, manchas e até mesmo tumor de pele. Como a senhora falou anteriormente, aqui no Brasil e no mundo, né, câncer de pele é um dos mais frequentes, mas a notícia boa é que tem tratamento. Sim. Quais são os tratamentos de hoje? Então, no caso do carcinoma basocelular, que é uma lesão mais tranquila, né, não tem metástase, normalmente se recomenda a recisão completa da lesão. Então, tem a lesão, você vai, corta em volta da lesão, tá? Tira toda a lesão com uma margenzinha pequena de 2 milímetros, tá? E aí, pronto, tá feito isso. É mandado para examinar, fazer um exame histopatológico, e aí nesse exame histopatológico o patologista te diz, as margens cirúrgicas estão livres de acometimento da neoplasia. Então, a gente pode tranquilizar o paciente que o tratamento dele foi feito, tá? Ele, claro, tem que continuar acompanhando, né? 1 mês depois ele volta, 3 meses depois, 1 ano, 6 meses, 1 ano, então ele tem que voltar para acompanhar aquele procedimento que ele fez. E, claro, de novo, usar filtro solar adequado, roupas, tudo para se proteger bem, né? Quando chega a criar metástase, nos casos em que se cria metástase, que é o tumor que vai para os órgãos, aí os tratamentos são quais? Aí tem vários tipos, depende de onde esteja o tumor, ele pode ser ressecado. Então, por exemplo, se for um tumor no cérebro, mas se for uma área que possa ser removida, então vai lá, tira o tumorzinho. No pulmão, vai lá, tira o tumorzinho. Então, de preferência, tirar o tumor,
Mas você pode fazer quimioterapia, radioterapia, você pode fazer imunoterapia, tá? Tem uma terapia chamada de terapia-alvo. Então, tem várias terapias. Quanto mais complexo for o caso, mais terapias você vai somando, né? Bom, apesar de todos os tratamentos, esse é um momento muito difícil para a pessoa que recebe o diagnóstico do câncer de pele. E por isso existem diversas iniciativas que acolhem essas pessoas também. Inclusive aqui em São José existe uma instituição que tem como objetivo dar apoio para pessoas com câncer, que é o GAPC. Vamos entender um pouquinho sobre essa iniciativa. Olá, sou a Glauci, sou assistente social do GAPC. Atuo nessa unidade de São José dos Campos há 20 anos e eu quero agradecer a TV Univac por mais essa oportunidade da gente estar falando sobre o trabalho do GAPC aqui de São José dos Campos. O GAPC ele é uma organização não governamental, sem fim lucrativo, que dá apoio ao paciente acima de 18 anos em tratamento de câncer e seus familiares. O paciente, muitas vezes, ele chega até o GAPC à procura de suporte psicológico, de fisioterapia, nutrição, apoio social, que no caso seria comigo, apoio jurídico. A gente dá totalmente gratuito esses apoios. O GAPC está aqui, a gente fica situado na Avenida Marechal Castelo Branco, 163, Jardim Bela Vista. O horário de funcionamento lá é das 8 às 5 da tarde. Tem o telefone que eu vou passar, caso vocês precisem fazer o contato. Nós temos nossa rede social, só entrar que vocês entram no GAPC, ele já aparece. A gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e apoios, caso vocês conhecerem algumas pessoas que estão passando por isso. Então a pessoa não precisa, mas a pessoa tem um convênio, mas ela vai poder ir lá? Vai. Muitas vezes ela precisa de uma orientação, de um suporte daquele momento, como é que eu vou agir agora diante dessa situação. Então a gente tem todos esses profissionais à disposição de vocês. O GAPC, ele é uma ONG, né, como eu já falei, a gente vive de doações e tudo que for agregar para a gente será bem-vindo, tá? Em doações, em assim, espécie, alimento, em suplemento alimentar, alguém que usa muito. Também, a gente dá muita fralda geriátrica. Então, só fazer um contato que a gente dá toda a orientação. Eu vou deixar o telefone, que o nosso telefone é o DDD 12 3921-2001. E independente da unidade de São José, a gente tem mais 5 unidades no estado, tá? Aqui em São Paulo, e tem uma fora daqui, que é Espírito Santo, e uma no Rio de Janeiro, que é Volta Redonda. Mas cada uma tem a sua dependência, nenhum depende da outra, tá bom? Obrigado, fico à disposição para qualquer pergunta, tá bom? Obrigada, um abraço. Bom, fica aí então mais uma opção para quem está passando por esse momento e precisa de um acolhimento. Bom, mais uma pergunta então, doutora. Acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. A roupa comum que a gente usa protege? A roupa protege, tá? Tanto que a gente recomenda pacientes que têm uma predisposição a usarem roupas de manga comprida, sabe? Até mesmo, por exemplo, as pessoas que trabalham ao ar livre, né? Essas pessoas devem estar sempre com roupas de manga comprida, sabe? Mais fechadinhas, sabe? Boné, chapéu, alguma coisa que realmente proteja mais. Mas existe também roupas que são confeccionadas com tecidos que têm um fator de proteção, sei lá, 50 a mais. Então, atualmente está bem disseminado, você encontra em qualquer loja de material esportivo, você encontra roupas com fator de proteção. Tem de tudo, chapéu, boné, até maiô, saída de praia, roupa infantil, tudo com filtro solar. É uma opção muito boa, né? Sim. Pra gente que mora num país tropical, é muito... Com certeza. Acho que não é tão usado quanto deveria ser, mas acho que quem sabe um dia. Já está mais difundido, sabe? Nós fomos a Porto de Galinhas e lá tem uma fábrica. Todas as pessoas que trabalhavam na praia estavam com a camiseta de manga comprida, com fator de proteção solar. Então, assim,
eu acho que está se difundindo, é uma coisa bastante interessante Mostra mesmo. que a informação está chegando para as pessoas, né? Sim. Bom, as perguntas foram essas. Eu queria agradecer a sua participação hoje, com certeza vai ajudar muita gente. E vou deixar um espaço para a senhora falar o que a senhora, como profissional, acha que é importante. Bem, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu acho que assim, eu acho que é primordial frisar alguns aspectos. Paciente que apresentar uma feridinha, que sangra, sabe? Que não cicatriza e que sangra, procurar um dermatologista. O dermatologista, ele tem condições de fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é esse diagnóstico, mais fácil fica de fazer o tratamento, né? Sem dúvida nenhuma, um paciente como esse paciente, ele tinha uma pinta, apesar dele ter levado um tempo para, o paciente do relato, né? Ele levou um tempo para poder procurar um dermatologista, mas assim que ele procurou, ele removeu a lesão e ficou por aí, ele não precisou fazer nenhum outro tipo de tratamento, que são tratamentos muito mais complicados, com muito mais efeitos colaterais. Então, fiquem atentos para qualquer feridinha que sangra, procurar um dermatologista. A gente tem um aparelhinho que chama-se dermatoscópio. O dermatoscópio auxilia bastante o dermatologista. Eu já incorporei na minha consulta dermatológica. Apareceu uma pintinha, eu vejo. Então, o paciente, por exemplo, eu tenho uma verruguinha, mas ele tem uma pintinha, eu vou lá e vejo aquela pintinha. Então, é isso. Basicamente, é ficar atento ao seu corpo, né? Se olhar de vez em quando, se examinar e, apresentando alguma coisa diferente, procurar um dermatologista. Muito obrigado, então. Nada. O Miscelânea termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever esse programa, ele fica disponível no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, @TVUnivap. Até o próximo programa. Tchau, até a próxima.